Alvo de vários clubes brasileiros, Matias Rojas foi oferecido nos últimos dias ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da surpreendente resposta alvinegra. Quero te contar também sobre Abel Ferreira. É verdade que o técnico do Palmeiras disse não à seleção brasileira? Já o São Paulo negocia com 5 empresas diferentes de olho no fornecimento de material esportivo para 2024. Bruno Mendes, zagueiro que tem enrolado o Corinthians em relação à renovação de contrato, tem 4 propostas de clubes brasileiros, está rolando leilão. Para completar, preciso te atualizar sobre Paulinho, que tem uma oferta oficial para deixar o Corinthians. Te falo ainda sobre finanças, clubes brasileiros que mais tiveram prejuízo nos últimos 5 anos, além de uma série de outras informações super importantes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira a todos vocês. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano. Tô mostrando na tela os principais jogos dessa quinta-feira com os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem Botafogo e Corinthians. Vou de vitória do Botafogo. Juventus e Sevilha, para mim, jogo com menos de 2,5 gols. Roma e Leverkusen, ambos marcam. Fortaleza e São Paulo, vitória do Fortaleza, jogo com casa cheia. Para completar, Coritiba e Vasco, Coxa sem seu principal jogador, o Aleph Manga para mim dá Vasco. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então prove seus conhecimentos clicando no link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro e comece a se divertir comigo na Betano. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e informação importante no Cuiabá, que foi derrotado por 4-0 em casa para o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira. Pouco depois da derrota, Cuiabá anunciou a demissão do técnico português Ivo Vieira, mais um treinador demitido, e estamos apenas no início do Brasileirão. Já no Campeonato Potiguar, o América venceu o ABC por 1-0, jogo de ida da final. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira e a vitória do ABC por 1 gol de diferença leva a decisão para pênaltis. Vamos conhecer, dentro de alguns dias, mais um campeão estadual. Quem será o novo fornecedor de material esportivo do São Paulo? Essa pergunta tem sido feita por vocês em quase todos os programas do Nicola que vão ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 7 da noite. Levei essa questão para uma fonte minha importante dentro do departamento de marketing do São Paulo e recebi a resposta de que hoje o São Paulo conversa com 5 empresas diferentes. Achei um número alto. E quero contar que uma dessas 5 é Adidas. Mas Nicola, tem alguma chance de Adidas ficar? Só para explicar o contexto. O contrato entre São Paulo e Adidas termina em dezembro desse ano, a relação é péssima. São Paulo adoraria se livrar da Adidas antes, só não o fez por causa da multa rescisória. Mas o tricolor conta a Adidas como uma das 5 empresas possíveis, porque vai caber a Adidas a prioridade na renovação. Se a Adidas cobrir a oferta escolhida pelo São Paulo, independentemente de quem seja a outra empresa, a Adidas permanecerá no Morumbi, algo pouco provável, levando em consideração que a Adidas também anda chateada com a relação com o tricolor. Antes de mudar de assunto, só queria contar que o São Paulo tem pressa para fechar seu novo parceiro, até para que essa empresa, que for a escolhida pelo tricolor, tenha tempo para começar a produzir os uniformes do São Paulo de olho em 2024. Nesse momento, as empresas que operam no futebol brasileiro são a Adidas com 5 clubes na Série A, São Paulo Internacional, Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a Umbro com mais 5 times, Santos, Grêmio, Fluminense, Cuiabá e Atlético Paranaense, a Puma no Palmeiras, a Nike no Corinthians, a Kappa no Vasco, a New Balance no Red Bull Bragantino, a Reebok no Botafogo e a Volt no América. Os outros clubes que eu não citei têm marcas próprias, algo descartado pelo tricolor. Hora de te atualizar sobre a Operação Penalidade Máxima, aquela investigação feita pelo Ministério Público e que tem descoberto uma série de jogadores que têm se vendido em relação a atitudes dentro de campo, cartão amarelo, cartão vermelho e até expulsões em troca de dinheiro de apostadores. 10 jogadores de times da Série A já foram afastados por seus clubes diante das notícias sobre o envolvimento desses jogadores. São eles:
No América, o Nino Paraíba. No Atlético Paranaense, o Pedrinho e o Brian Garcia. No Curitiba, o Aleph Manga e o Jesus Trindade. No Cruzeiro, o Richard. No Fluminense, o Vitor Mendes. No Internacional, o Maurício, embora caiba uma observação importante, o Maurício foi poupado do jogo dessa quarta-feira e deve ser reintegrado nessa quinta, depois de negar participação em qualquer episódio. No Red Bull Bragantino, o Mônaco, além do Santos, com Eduardo Bauerman. Tenho a impressão de que estamos apenas na ponta do iceberg e muita coisa triste e ruim ainda vai ser desvendada nos próximos dias. Bora falar sobre Paulinho, que tem uma proposta oficial para deixar o Corinthians o interessado ao Red Bull Bragantino. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do clube de Bragança Paulista que deu detalhes a respeito do interesse. A ideia do Red Bull é tirar o Paulinho na metade do ano, assim que a janela reabrir, em 3 de julho, oferecer um contrato extenso ao jogador com um plano de pós-carreira. Assim que ele se aposentar, ele ficaria em Bragança Paulista para exercer um cargo de executivo de futebol ou algo parecido. É importante contar que a questão financeira é o grande impeditivo do negócio nesse momento. O Paulinho ganha pelo menos R$1,5 milhão por mês no Corinthians entre salários, direitos de imagem e luvas. Seu contrato com o Timão se encerra em 31 de dezembro e imagino que o Corinthians não faria grande esforço para segurá-lo para o segundo semestre, levando em consideração que o desempenho do atleta de 34 anos de idade é bastante ruim. 16 jogos na temporada, só 2 vezes como titular e 2 gols marcados. O Timão adoraria se livrar dessa questão financeira. O problema é que o Red Bull Bragantino não vai, em hipótese alguma, se aproximar dessas cifras. Teto no Red Bull gira hoje na casa dos 350 mil, no máximo 400 mil mensais, então só vai haver negócio se o Paulinho entender que vai precisar abrir mão de bastante dinheiro. Para completar sobre o tema, vale uma informação de bastidor. Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, tem uma amizade extremamente forte com o Paulinho. Eles têm uma relação de muitos anos. Antes de fechar com o Corinthians, o Escuro tentou levá-lo para o Red Bull Bragantino. Só que ninguém sabe se o Escuro permanecerá no Red Bull Bragantino a partir da metade do ano, diante de uma proposta tentadora do Mônaco, lá da França. E a saideira sobre esse assunto, o Cruzeiro, que foi especulado como um dos possíveis alvos para o Paulinho, descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Bora falar sobre os clubes que mais tiveram prejuízo nos últimos 5 anos. Você tem alguma ideia de quem pode liderar esse ranking? Acertou quem citou o Cruzeiro, que acumulou 873 milhões de reais de prejuízo desde a temporada 2018. 18, 19, 20, 21 e 22. Quase R$1 bilhão que o Cruzeiro deixou de arrecadar e gastou durante todo esse período. Segundo lugar nesse ranking é ocupado pelo São Paulo, que registrou durante os 5 anos 347 milhões no vermelho. Terceira posição do Corinthians, 341 milhões de reais, números parecidos ao do São Paulo. E o quarto lugar de outro clube paulista, o Santos, que teve 113 milhões de reais de déficit. Por outro lado, se há clubes muito mal, há um time deitando e rolando quando o assunto é finanças, o Atlético Paranaense, que não registra déficit, tem superávites há 11 anos consecutivos, acumulou durante esses 5 anos 328 milhões de reais no azul, números completamente diferentes dos que eu citei anteriormente. O Atlético é seguido pelo Flamengo com um superávit acumulado de 315 milhões e pelo Atlético Mineiro com 122 milhões no azul. E esse papo de que Abel Ferreira disse não à seleção brasileira nos últimos dias. Essa história chegou para mim na terça-feira. Um amigo que é palmeirense me procurou para dizer que faz parte de um grupo de torcedores do Palmeiras, do qual um diretor também faz parte, o diretor do Palmeiras. E esse diretor revelou para os palmeirenses que fazem parte do grupo de WhatsApp que o Abel disse não à seleção brasileira. Teria recebido uma proposta oficial da CBF para substituir o Tite e não aceitou. Na mesma hora, ainda na terça-feira, entrei em contato com uma fonte importante minha no Palmeiras e também com o pessoal que cuida da carreira do Abel. Trata-se de uma galera que trabalha lá em Portugal. Em meio às apurações, enquanto eu aguardava respostas, o Ulisses Costa cravou no Jogo Aberto da TV Bandeirantes, aqui de São Paulo, que o Abel disse não a essa oferta da seleção brasileira, ou seja, era mais um, corroborando com a primeira informação que eu tive. Só que as respostas que vieram do Palmeiras e do staff do treinador apontaram um caminho completamente diferente. Minha fonte do Palmeiras disse o seguinte:
não confere. Zero contato da CBF com Abel, fecha aspas. Já a pessoa que trabalha diretamente com o treinador português me assegurou, abre aspas, não tem nenhuma verdade nisso, é mentira, fecha aspas. Continuo com a informação de que a CBF aguarda por uma resposta de Carlo Ancelotti, o atual técnico do Real Madrid. Se o não vier, aí é possível que o Brasil passe a trabalhar com alternativas de treinadores que atuam por aqui, com o Fernando Diniz assumindo a condição de favorito. Bora de mais uma informação exclusiva. Matias Rojas, o meio-atacante paraguaio de 27 anos de idade, especulado em vários clubes grandes do Brasil e do exterior, foi sugerido recentemente ao Corinthians. Contato partiu de um dos empresários do atleta, que disse que gostaria de vê-lo jogando no Timão. O que o Corinthians fez? Repassou o nome para a comissão técnica anterior à chegada do Luxemburgo e também para o pessoal do Cifute, que estuda e analisa opções de mercado. Tanto a comissão técnica quanto o Cifute não deram aval para que o Corinthians prosseguisse nas tratativas, por dois motivos. O primeiro, financeiro, a pedida do Matias Rojas, que fica livre do contrato com o Racing na metade do ano, gira na casa de R$1,5 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e comissão. Por ficar livre, ele entende que precisa, entre aspas, ser comprado, o que eleva demais o preço. Além dessa questão financeira, que é um bom ponto, tem outro que chamou a atenção dos corintianos, a impressão de que ele não teria capacidade para suportar a pressão dentro do Corinthians, um dos clubes mais populares e com maior exigência de torcedores. Matias Rojas, que surgiu no Cerro Porteño do Paraguai, passou pelo Lanús, pelo Defensa e Justiça e está no Racing desde 2020, vive um dos melhores momentos da carreira, com 14 jogos, 7 gols e uma assistência na atual temporada. Se não vai jogar no Corinthians, caminho fica livre para o Botafogo, que é hoje o maior interessado na contratação do jogador, embora o Rojas também já tenha sido sondado pelo Vasco e tenha oferta lá da Arábia Saudita. Bora fechar o vídeo para falar sobre o leilão que está rolando por Bruno Mendes, zagueiro uruguaio comprado por R$22 milhões do Corinthians e cujo vínculo com o Timão se encerra em 31 de dezembro. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outra equipe a partir do primeiro dia do próximo ano. O Corinthians tenta desde o ano passado estender o contrato e tem sido alvo de uma enorme enrolação. Contei para vocês, baseado numa fonte minha no Corinthians, que o Timão já fez uma proposta oficial para estender o contrato e até agora não obteve resposta. Pois bem, o interesse de Internacional e Flamengo é público. Todo mundo já sabia que esses dois clubes têm interesse em ficar com o uruguaio de graça a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas o jornalista Samir Carvalho trouxe a informação de que o Atlético Mineiro e o Grêmio também já procuraram o staff do uruguaio, demonstrando a intenção de contratá-lo. E também, segundo o Samir, os 4 clubes brasileiros já fizeram proposta ao Bruno Mendes. Para piorar a situação dele no Corinthians, desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo, o Bruno perdeu a condição de titular, o que dificulta ainda mais a possibilidade de renovação de contrato. Está cheirando uma saída de graça, de um atleta que custou alto, que deixou boa impressão nas oportunidades que teve, mas que sairá pela porta dos fundos. Ou você ainda vê a possibilidade de reversão dessa história? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Não esquece também de deixar like, de se inscrever, de compartilhar. A gente volta à tarde com mais vídeo. Tem programa do Nicola à noite. Abraço, boa quinta!